É, claro. Você tá me dando um vídeo. Foi sim. Mas Vem tá. cá, mano. Pensei assim, vocês falaram lá de baixo mesmo. Não, tá ótimo. Tá? Só... Olha se a imagem tá boa, gente. Acho que só rede pra cá, porque senão pode cair. Tá, mas o ideal seria trazer mais pra cá. Será que de lá você não consegue? É porque lá em inclinado, tá inclinado. Então lá é mais complicado. É o jeito. Fica bom assim? Olha, muita gente entrou. Isso, tá? Achei ótimo. Pega uma cadeira e coloca por cima. Eu acho que vai ficar baixo. Às vezes a gente distancia um pouco. É Não, inclinado. tudo quer inclinar aqui, vai? A gente tá com medo de cair. Vai virar um pouquinho pra frente só. Tá aí, licencinha. Claro. Peraí. Calma. Faz primeiro. Mas ele é inclinado. O negócio não fica em pé. É o tripézinho escorrega. Acho que as perninhas estão tortas. Acho que melhorou. Vamos sair daqui. Vamos passar por aqui. Pessoal, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, os ex-alunos, os professores, os alunos que aqui nos visitam essa noite. São aqui de anfitrião, saudar a todos, também saudar o pessoal que nos assiste aqui pela live de todo o estado de Minas Gerais. A ideia da competição vai ser o tanto quanto mais democrática, propiciar a participação de todos, e a live vai nos auxiliar nesse sentido. Agradecer a presença da professora Suzana, do professor Guilherme Herói, dois grandes amigos, minha ex-professora, eu não canso de dizer isso nunca, porque é um orgulho de mesas de palestra, já são algumas, já professora Suzana. E a ideia dessa nossa primeira oficina é dividir com vocês as experiências que nós já tivemos em competições anteriores, tá? Explicar como que se dá a estrutura da competição, a grande maioria aqui nunca participou da competição, então a ideia é fazer com que todo mundo, todos os professores, todos os alunos, a gente consiga chegar nas fases da competição de uma maneira bem nivelada, todo mundo tendo uma plena consciência de como a competição se estrutura, de como vai se dar cada uma das fases, para tentar aí a gente ter o nível mais elevado possível de todas as equipes. Tá joia? Então, eu deixei a nossa auxiliar, a Bruninha, que está aqui hoje, essa coisa fofa, ela vai estar com o microfone, e desde já eu vou dizer a vocês o seguinte: isso aqui é um bate-papo. Então, nós vamos primeiro passar a palavra para a professora Suzana, eu vou poder fazer aqui uma exposição de como se dá a estrutura da competição, e a qualquer momento a palavra está aberta ao público. A ideia é tentar sanar todas as dúvidas que forem aparecer. Então, qualquer questionamento, só levantar a mão, nós vamos levar o microfone até aí e vamos tentar aqui sanar todas as dúvidas que tiverem. Ok? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra à professora Suzana para que ela possa fazer aí essas explicações iniciais. Obrigada, Guilherme. Inicialmente, boa noite a todos. Eu quero dizer que para mim é uma satisfação retornar a Nilton. Tive a oportunidade de vir aqui a convite do meu querido amigo professor Bernardo Câmara há uns 2 anos, mais ou menos, quando o Código de Processo Civil de 2015 estava em vias de entrar em vigor. O professor Bernardo promoveu um evento aqui na faculdade, então tive a oportunidade de vir aqui. E quero dizer que para mim é uma satisfação ter a oportunidade de participar junto com os 2 professores Guilherme dessa primeira oficina da competição mineira de processo, em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior, porque falar de competições acadêmicas é algo que me satisfaz muito, né? Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que pense onde você estava 9 anos atrás. Eu estava fazendo competições, né? Então, competição é algo que fez parte da minha vida, ou algo que faz parte da minha vida nos últimos 9 anos. E aí vocês podem se perguntar: poxa, mas não havia competição de processo há
há 9 anos atrás. A competição de processo, a primeira competição de processo, foi criada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, pelo IBDP, em parceria com o Coletivo de Processualistas, no ano de 2017. E foi uma ideia que a gente começou a construir no âmbito inicialmente da Processualistas e depois no IBDP, a partir da experiência das competições de arbitragem. A existência de competições acadêmicas em arbitragem é algo bastante antigo, né? A principal competição acadêmica que a gente tem em nível mundial é o Wismut, que ocorre anualmente no primeiro semestre na cidade de Viena, na Áustria, e o Wismut está indo, salvo engano, para a 26ª ou 27ª edição, agora em 2019. E vocês vão se perguntar, poxa, como que o negócio acontece todo ano, há 27 anos, reunindo aproximadamente 300, 400 equipes do mundo inteiro, de universidades do mundo inteiro em Viena? Porque é algo que é realmente apaixonante, é porque é algo que realmente a gente, enquanto estudante, aprende de um jeito extremamente prazeroso, de um jeito extremamente gostoso de você estudar, em que você não percebe que você está estudando, e você, professor, eu sempre digo isso, você aprende um jeito que é um jeito muito bacana de você ensinar. Então, a competição e as competições, inicialmente de arbitragem, elas tiveram um condão de trazer para o universo acadêmico um jeito novo de se aprender e de se ensinar. E foi dessa experiência do Wismut que 4 alunos de Belo Horizonte, Pedro Bartini, Pedro Soares, Bernardo Cabral e Daniel Barbosa, trouxeram essa experiência internacional para o Brasil e apresentaram à Camargo em 2010 a proposta de criação de uma competição brasileira de arbitragem. A experiência foi um sucesso, só para vocês terem ideia, em 2010 nós tivemos 14 equipes competindo na primeira competição brasileira de arbitragem. E hoje, em 2018, agora em outubro, nós tivemos a 9ª edição da competição brasileira de arbitragem em mediação, com participação de 80 equipes do Brasil inteiro, mais de 1.050 estudantes de universidades de 20 estados da federação. E, com base nessa experiência, nós então viramos falando, poxa, se a arbitragem é essa febre, se a arbitragem já é essa coisa sensacional, se a arbitragem a gente já consegue resultados que são resultados muito bacanas do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de inserção profissional, do ponto de vista de qualificação das pessoas, e a arbitragem é um universo reduzido ainda, de interesse reduzido, de mercado reduzido ainda aqui em expansão, se nós criássemos uma competição de processo, isso seria algo sensacional, porque a capilaridade disso seria muito maior. E foi assim que a Coletivo de Processualistas apresentou a proposta de criação da primeira competição brasileira de processo, em 2017. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz, porque essa competição foi apresentada ao IBDP na última reunião do IBDP, que contou com a participação do professor Ada Pellegrini Grinover. A professora Ada faleceu pouco tempo depois, e ela, quando viu a proposta, ela falou assim, olha, isso é o caminho, isso é o futuro, isso é a forma de fazer com que os estudantes se apaixonem pelo processo. E nós então resolvemos, exatamente porque nós não sabíamos como que a coisa ia funcionar, nós resolvemos fazer nesse ano de 2018 uma competição que eu falo que foi um laboratório, foi uma competição de natureza experimental, em que foram convidadas 20 equipes de todas as regiões do Brasil, aqui de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Direito do Campus e a PUC Minas enviaram equipes. O professor Guilherme Laje teve a oportunidade de participar dessa competição como orientador da PUC Minas. O professor Guilherme Leroy teve a oportunidade de participar como orientador da Faculdade de Direito do Campus. E, para nossa alegria e imensa alegria, a competição de 2018 foi um sucesso absoluto. E se viu, então, que aquilo tinha o condão de proporcionar para o processo a mesma experiência do ponto de vista de aprendizado que se tinha nas competições de arbitragem. E quando eu estou falando de aprendizado, eu não estou falando só de você estudar processo de um jeito dinâmico, de um
divertido, de um jeito prazeroso, de um jeito que você não percebe que você está estudando. Eu estou falando de um aprendizado que é muito maior do que você aprender processo. Eu estou falando de você aprender processo, de você aprender que processo e direito material caminham lado a lado, de você desenvolver habilidades que vão ser requeridas de você quando você ingressar no mercado profissional. Então você aprende a pesquisar, você aprende capacidade de escrita, você aprende capacidade de organização de tempo, você aprende capacidade, desenvolve capacidade de oratória, você passa a saber lidar melhor com a questão de falar em público, de ser avaliado e por aí vai. Eu acho que talvez pela experiência que a professora Juliana Cordeiro viu no Rio e viveu com a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, que acabou se sagrando campeã da primeira competição brasileira de processo, a professora Juliana teve a felicíssima ideia de propor, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a criação da primeira competição mineira de processo. Dito isso, e eu fiz questão de fazer aí um apanhado histórico para vocês entenderem de onde isso vem, é preciso que a gente entenda como funcionam essas competições. Afinal de contas, Suzana, eu nunca participei de uma competição, eu não tenho os seus 9 anos de experiência, eu não tenho ideia de como que isso funciona. O que é essa proposta e por que vale a pena eventualmente participar? Bom, a competição funciona basicamente da seguinte forma: a comissão organizadora da competição, ela lança um caso, que é um caso fictício, em que nós vamos ter questões que são questões de direito processual e de direito material que deverão ser objeto de discussão pelas equipes participantes. O que é muito bacana, tá? Eu falo que a primeira coisa muito bacana da competição é que você vai precisar se portar, as equipes vão precisar se portar como advogados de ambas as partes. Então você vai ter que desenvolver uma defesa e você vai ter que desenvolver argumentos de defesa para a parte autora e para a parte ré, para a parte recorrente e para a parte recorrida. Por que isso é bacanérrimo? Você aprende uma coisa chamada argumento e contra-argumento. Você aprende a todo argumento que você vai sustentar, você precisa ser capaz de saber quais são os argumentos que você utilizaria para que você possa contra-argumentar estes argumentos. A partir do momento em que esse caso ele for lançado, as equipes participantes, elas terão a possibilidade de apresentar esclarecimentos, pedidos de esclarecimentos sobre o caso. Olha, você me disse que no ano de 2018 foi assinado um contrato, mas o caso tem documentos, porque além do caso em si, esse caso ele é acompanhado por documentos, também elaborados pela comissão organizadora. Então a gente está falando aqui de contrato, a gente está falando de peça processual, a gente está falando de e-mails, a gente está falando de notícias de jornal, a gente está falando de uma série de documentos que acompanham esse caso. Vocês podem apresentar então esclarecimentos que vocês julgarem pertinentes. A comissão organizadora vai então responder esses esclarecimentos. E eu costumo dizer que a comissão organizadora não esclarece nada. Ela se vale de esclarecimentos, na verdade, para confundir ainda mais os aspectos que são aspectos discutidos dentro do caso. Por quê? Porque o que ela quer efetivamente é fazer com que você desenvolva a sua capacidade de argumentação, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de pesquisa, a sua capacidade de lidar com problemas jurídicos, que é o que nós vamos enfrentar dia após dia, qualquer que seja a carreira jurídica tradicional que você vai seguir. Você vai enfrentar esse tipo de problema se você for um advogado, você vai enfrentar público ou privado, você vai enfrentar esse problema se você for um membro do Ministério Público, e você vai enfrentar esse tipo de problema se você for um membro da magistratura. Muito bem. Apresentados esses pedidos de esclarecimentos, começa a correr um prazo, que é um prazo para que as equipes apresentem as defesas escritas de cada uma das partes. Essa defesa escrita, normalmente, ela é um memorial. Normalmente, ela é uma peça de alegações finais, que é elaborada pelas partes, tanto pela parte autora quanto pela parte ré, tanto pela parte recorrente quanto pela parte recorrida. E esse arrazoado escrito, ele, primeiro, tem uma limitação do número de páginas, então você precisa ser capaz de argumentar da melhor forma possível num número limitado de páginas. Então, isso te faz desenvolver a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de objetividade, a sua capacidade de
possível dentro do menor espaço que você eventualmente puder. E essas razões escritas, elas vão ser avaliadas tendo por base uma série de critérios. Então, nós vamos verificar qual é a capacidade que esse aluno tem de lidar com o caso, com os documentos e os esclarecimentos apresentados. Qual que é a riqueza dos argumentos que foram apresentados? Qual que é a capacidade de pesquisa que esse trabalho tem? Então, o aluno ele foi capaz de fazer pesquisa de doutrina. A doutrina que ele utiliza é uma doutrina de qualidade, é uma doutrina nacional, é uma doutrina estrangeira, é uma doutrina atualizada. Esse aluno ele foi atrás de jurisprudência. Que tipo de jurisprudência que ele levantou? Ele pegou precedentes que são precedentes recentes, ele pegou efetivamente precedentes, ou ele pegou jurisprudência que é jurisprudência, decisões que são decisões de natureza isolada. Esse aluno, além de trabalhar com doutrina e jurisprudência, ele foi capaz de lidar com princípios, né, que inspiram o ordenamento jurídico, ele foi capaz de construir, de manejar bem a legislação. O que esse aluno tem do ponto de vista de pesquisa? Ainda, esse aluno, os argumentos que ele traz, esses argumentos eles são apresentados de forma clara, eles são apresentados de forma lógica, eles são apresentados do argumento, que é aquilo que eu falo, você começa com o seu argumento mais forte, você termina com o seu jus esperneante, e você apresentar todos os argumentos que você eventualmente puder, e aí, jus esperneante no melhor sentido do termo, mas na sua capacidade de construção de um argumento diante do problema, do melhor argumento que você puder diante de um determinado problema. E essas razões escritas vão ser protocoladas, vão ser apresentadas e vão ser encaminhadas para professores, né, para profissionais que vão avaliar a qualidade dessas razões escritas e vão atribuir nota para essas razões escritas. A análise é uma análise cega. O que significa isso? Os professores não sabem se eles estão avaliando a UFMG, a Newton, a PUC, a USP, a PUC São Paulo, quem que é a equipe que está sendo eventualmente avaliada, e eles têm que atribuir nota para aquele razoável. Feito isso, vem aquilo que eu estudando particularmente, considero que é a fase mais divertida da competição, que é a preparação para as rodadas orais. Como assim? Nós vamos simular uma audiência ou, eventualmente, um julgamento no tribunal. E especialmente, eu não sei como é que vai acontecer aqui na competição mineira de processo, mas na competição brasileira a gente teve a felicidade de conseguir fazer isso. A gente conseguiu que a final da competição fosse realizada na sala do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, que eu acho que a Juliana deve possivelmente estar olhando, a comissão organizadora deve estar olhando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas é uma experiência incrível, porque você vai ter, como estudante, a possibilidade de chegar na sala do tribunal, com o microfone do tribunal, com a disposição do tribunal. Já conseguimos, está confirmado? Então, excelente notícia, né? Porque vocês vão ter uma experiência que é a experiência de viver aquilo que, como advogado, a gente vive. Né? Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fiz sustentação no órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você toma um baque, né? Com aquela sala, aquele mundaréu de gente, as sessões normalmente envolvem. Não, e outra coisa, né? As sessões normalmente envolvem casos, sessão do órgão especial normalmente são questões que são questões polêmicas, são questões de repercussão, então tem muita gente assistindo a sessão de julgamento. Então, assim, é uma experiência que é uma experiência muito bacana. Eu tenho um advogado que trabalha comigo que foi orador da equipe da Newton pela sua competição de arbitragem, e o dia que ele foi fazer a primeira sustentação oral dele no tribunal, ele virou e falou assim, não, eu tenho que fazer a minha primeira sustentação oral, vai fazer o seu cara de pau. Ele falou assim, por que, Suzana? Eu falei, quantas vezes você já sustentou oralmente em competições que são competições de arbitragem? Você vai chegar lá e você vai tirar de letra, porque você sabe como se portar diante do tempo, da apresentação dos argumentos e por aí vai. A competição de processo ela tem uma diferença em relação à competição de arbitragem. Na competição de processo, a ordem natural das coisas é que o estudante que faz o papel de advogado, ele tem a possibilidade de expor por 15 minutos as suas razões sem ser interrompido. Né? Na competição de arbitragem, a coisa é um pouquinho mais sofrida, porque os árbitros eles têm a possibilidade de interromperem o seu discurso, e não é incomum que os árbitros façam
capacidade de reconstruir o discurso, ela é uma coisa que é bastante interessante. Mas o que vai acontecer? Vocês vão simular um julgamento, vocês falarão aí 15 minutos. Os painéis, eles alternam, né? Então, uma hora você fala como recorrente, hora você fala como recorrido. Então, você também tem que apresentar oralmente razões e contra-razões para as duas partes. E o que é muito interessante, né? Você faz esses painéis competindo com outra equipe. Então, tem hora que eu, Milton Campos, vou falar contra a UFMG na qualidade de recorrente. Tem hora que eu, PUC Minas, vou falar contra a Milton Campos na qualidade de recorrida. Então, você a cada painel, a cada rodada, você vai vendo novos argumentos, você vai vendo novas linhas de defesa, você vai vendo novas formas de, eventualmente, sustentar aquilo mesmo que você falou. Os painéis, eles também são avaliados por profissionais, então, usualmente, quem faz a avaliação são profissionais já experimentados, são profissionais que têm uma experiência, uma vivência da advocacia e que vão, eu falo, não só de avaliar, mas aquilo que eu considero mais bacana nas rodadas orais, que é te dar feedbacks sobre como você foi, né? Então, você vai chegar lá e vai sustentar o seu discurso durante 15 minutos e no final, o avaliador vai dizer para você, olha, você fala muito rápido, você tem bons argumentos, mas você precisa falar um pouquinho mais devagar para que a gente consiga aprender aquilo que você está falando. Ou não, olha, fulano, você tem um tom de voz que é um tom de voz muito pacato, então você acaba não chamando a atenção do tribunal. Olha, toma cuidado quando você eventualmente estiver falando para que você enfatize o argumento X ou eventualmente o argumento Y. Ou olha, fulano, a parte contrária sustentou isso e você eventualmente não rebateu. Então, esse processo de feedbacks, ele é um processo extremamente engrandecedor. E mais do que aquilo, eu termino com isso, essa primeira intervenção minha, eu sempre costumo dizer que as competições elas podem ser um caminho, né? E eu vou me permitir citar aqui o exemplo da Camila, né? A Camila hoje é advogada, mas a Camila ela começou participando de competição em 2014, salvo engano, quando a Milton Campos recebeu a 5ª edição da competição brasileira de arbitragem. E a Camila fala que ela começou figurando como secretária de procedimento, então assistindo as outras equipes competirem. E ela falou assim, gente, a gente aqui na Milton Campos também dá conta de fazer isso. A gente aqui na Milton Campos, a gente também dá conta de ter uma equipe, de competir de igual para igual e por aí vai. E a Camila foi uma das responsáveis por criar a equipe de competição de arbitragem na Milton Campos. A Camila foi oradora por dois anos da equipe da Milton Campos na competição de arbitragem. Depois se tornou coach da equipe da Milton Campos e dizem as más línguas que ela vai virar a comissão organizadora da competição no próximo ano. Esse dela ainda está sob júdice, né? Na verdade ela precisa conversar com a chefe dela ainda sobre isso, mas essa é uma questão que ainda é objeto de deliberação. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo da Camila? Que ano a ano a Camila foi desempenhando funções que foram funções diferentes, ela foi ganhando habilidades que são habilidades diferentes, que foram fazendo e tornando a Camila uma profissional que é uma profissional extremamente diferenciada entre os colegas que são colegas de turma dela, né? Então, é aquilo que eu falo, competição é um caminho, e é um caminho que te prepara tecnicamente para que você seja um profissional diferenciado no mercado. Acho muito difícil que um aluno que tenha e viva a experiência da competição não queira voltar. Só para vocês terem ideia, na competição da Camargo a gente fez uma pesquisa de satisfação e 95% dos 1.050 alunos que participaram da 9ª edição disseram que estarão de volta na 10ª edição, em 2019. O que isso significa? Isso significa que eles se viram diante de uma experiência que vale a pena. É sacrificante? É muitas vezes dolorido? Muitas vezes você se pergunta por que você está participando daquilo? Muitas vezes você jura para você que aquela vez é a última e que você nunca mais vai se submeter àquele tipo de coisa. São várias
às vezes, eu faço bullying com os meninos na Newton Campus, porque eles postam assim, essa é a minha última competição, agora vai, não sei o que e tal. Na semana seguinte, eles saem de uma competição e entram na outra. Eles saem da competição nacional de arbitragem e entram na competição internacional de arbitragem, vão para a competição de processo e eles vivem loopings, que são loopings anuais de competição, porque realmente é algo que traz uma experiência que é uma experiência muito bacana. E para além disso, e eu vou fechar mesmo com isso, é uma experiência pessoal muito bacana. Se vocês perguntarem para aqueles alunos que já participaram, acho que a Thaís pode dar o testemunho dela como competidora, você faz amigos que você vai levar para a vida toda. Você vive coisas com pessoas que você vai levar para a vida toda. Então você não ganha só do ponto de vista profissional, do ponto de vista das suas habilidades. Você ganha, vamos dizer que você ganha para a vida. Né? Então eram essas as Tem gente que até arruma namorado. É verdade. Na verdade você tem casamentos. Né? Você tem casamentos, eu não sei se dois amigos, né, que é a Aline Dias e o Ivan do Mackenzie, se eles estão assistindo eventualmente, mas a Aline e Ivan são um casal que surgiu na competição e são casados hoje, um dos casais mais queridos do universo da competição. Então, até isso é possível de surgir nesse universo. Sim, com certeza, né? É uma briga de peso. Bons argumentos. Mas eram essas as considerações que eu queria fazer inicialmente, dizer que eu estou absolutamente à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Obrigada. Ótimo. Agradecer a professora Suzana. E a ideia é a gente tentar também dividir com vocês algumas experiências que a gente teve. Eu vou dar a palavra ao professor Guilherme. O professor Guilherme foi capitão da equipe da Newton Campus na competição brasileira de processo, que aconteceu no primeiro semestre desse ano. E a gente poderia tentar compartilhar também algumas experiências que nós, enquanto professores, aqui à frente da equipe, podemos ter até para tentar dar uma clareza maior de cada uma das fases para vocês. Ok? Professor, fique à vontade. Obrigado, meu xará. Queria agradecer também por estar aqui. Eu acho que compartilhar um pouco, né? Não tem essa experiência que a Suzana tem, mas se eu puder ajudá-los, eu acho que só vai ter a engrandecer mesmo esse evento que é feito para vocês, que é feito para o aprendizado, que é feito para a melhoria cada vez mais dos nossos alunos. Eu acho que é isso que leva nós, professores, também a gostar tanto de um evento desse, porque a gente vê o quanto vocês crescem. Então, obrigado aí, Guilherme, pela oportunidade, a Newton aí por ceder o espaço. E eu queria começar falando que eu acho que é muito oportuno a gente trazer essa primeira oficina como uma oficina de experiências. Por quê? O que eu acho que a pessoa mais leva de uma competição são as experiências que ela teve lá. Ela não, a partir do momento que ela foi, viajou para o Rio e fez a sustentação oral e conheceu gente nova, não só a partir daí, mas desde o início. Eu acho que é um aprendizado que ele vai se construindo desde lá de trás, na hora que se forma a equipe, na hora que você vai conhecer as pessoas com que você vai trabalhar e na hora que você se propõe a esse desafio. Então, as experiências que eu levei enquanto professor, coordenador e orientador da Newton Campus e as experiências que eu vejo que os alunos levaram é o que são os diferenciais. Porque cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma vivência, mas eu tenho certeza que todos eles utilizarão dessa experiência com muito proveito pelo resto da vida profissional de todos eles. Então, começando assim por um ponto que eu acho que é essencial, é saber que todos são capazes, gente. O que a gente mais vê são pessoas que têm medo, que falam, eu não sei como funciona, eu não dou conta, eu não estou preparado. E aí, lê o caso a primeira vez, acha aquilo dificílimo, e é difícil até para nós. Às vezes a gente tem que ler 2, 3 vezes para a gente começar a entrelaçar e pegar a ideia do que tem que ser debatido ali. Então, não se amedrontem, não tenham medo, tá? Por quê? Todos passam por essa fase de dificuldade. E eu acho que até como advogado nós podemos dizer quantas vezes não chegam causas para a gente que a gente não faz a mínima ideia do que fazer a primeira vez que a gente olha para aquilo. Isso vai acontecer. Primeiras vezes são muito comuns na vida de todo mundo, e principalmente numa vida profissional e tão ampla como é a advocacia. Um dia a gente está advogando no civil,
Outro dia a gente pega, por exemplo, uma arbitragem. Então, são coisas que estão próximas, mas que têm soluções completamente diversas, estratégias completamente distintas. E isso passa também pela ideia do que a competição quer trazer. A competição quer surpreender vocês com um caso difícil, com um caso que vai ser desafiador, senão não teria por que fazer um debate sobre ele, e quer colocar à prova o tanto que vocês vão crescer nesse tempo disponível. Por isso que é uma competição. Não uma ideia de um vencer o outro, mas ver quem chega mais longe mesmo, quem consegue ali se dedicar mais. Então daí a gente já tem um ponto de partida, que é a dedicação. Eu acho que estar na competição vai trazer tudo isso que a Suzana falou, vai trazer essa experiência que eu estou tentando aqui compartilhar com vocês, mas se vocês estiverem dispostos a se dedicar. Eu não vou enganar vocês falando que é fácil, que é simples, que vocês vão ter apoio 100% do tempo e que vai dar tudo certo. Não, isso vai depender de vocês. E a capacidade todos têm, disso a gente já falou. Então basta estar disposto a correr atrás. É até interessante, gente, que por mais que chame competição, entre as equipes acontece muita cooperação. Tá? Então eu vou dar o exemplo da Milton Campos, que treinou com a UFMG algumas vezes, treinou com a Universidade Federal do Paraná por Skype durante a semana, à noite. Então, isso é uma coisa que, se está acontecendo entre os estados do Brasil, quando foi a competição brasileira, por que não vai acontecer em uma mesma cidade? Por que a gente não pode fazer treinamentos entre as escolas, fazer uma pré-competição exatamente para a gente chegar num nível melhor lá na competição, e um nível em que todo mundo tem ali uma possibilidade de competir de igual para igual. E é por isso que a gente está também aqui hoje, para que quem não conheça possa conhecer e perca esse medo. Então, saindo do medo e entrando na dedicação, você só tem que perseguir esse caminho com muita força. Tá? E o que eu posso garantir para vocês até aqueles que estavam mais preocupados, mais tensos, chegando na hora, eles descobrem até uma força interna, uma coisa que estava guardada, e conseguem fazer muito mais do que a gente esperava. Eu vou dar um exemplo de uma aluna da Milton Campos, que até uma semana antes da competição, mais ou menos, ela não conseguia fazer o discurso dela inteiro. Não conseguia. Ela ainda estava treinava todo dia, insistentemente, estava lá, batendo firme, se dedicando de verdade, mas ela ainda tinha uma insegurança de falar, ela nunca tinha passado por isso, ela nunca tinha feito competição de arbitragem, competição de mediação, e chegou no dia do evento, simplesmente dos nossos 4 oradores, eu achei que ela se despontou. Eu achei que ela fez uma fala, a primeira fala dela, na frente de todo mundo, poderia ser o momento mais tenso, porque tinha os avaliadores, poderia ser o momento mais tenso, porque era o resultado de um trabalho de muito tempo. Estávamos lá os colegas dela, e ela fez um baita discurso. E foi engraçado que aí no final eu ainda cheguei empolgado para ela e falei assim, nossa, teve aquela pergunta, você podia ter falado isso, e comecei a conversar com ela, e ela levou um pouco no sentido assim, de eu estar criticando o discurso dela. Isso também é uma visão que, como a Suzana falou, é muito interessante, de entender as críticas como algo para melhorar. E aí eu falei para ela e falei assim, olha, se eu estou te falando isso, é simplesmente porque eu sei que você tem capacidade de chegar mais longe. Não é porque eu estou falando que você foi ruim, você fez um baita de um discurso, mas cada vez mais nós estamos dando um passo para frente. E a competição é isso, é dar um passo para frente. Então, quando chegar o caso, em breve, creio que lá pelo dia 17 de dezembro, como está no edital, vocês vão assustar, gente. Não vai ser uma coisa fácil, porque não é para ser uma coisa fácil. Mas vocês podem ter certeza que vocês conseguem. Vocês têm apoio, então, eu creio que todo mundo que está aqui, das faculdades que estão aqui presentes, tem professores, orientadores que são capazes de dar todo o suporte para vocês. Além disso, nós temos as outras faculdades, então eu tenho certeza que, assim como eu, a Suzana, o Guilherme, o professor Flávio, o Pedrão que estava lá no Rio também, todos nós estamos à disposição da faculdade que for para auxiliar no que for possível, para dar as dicas necessárias, tá? E também a comissão organizadora. Eu acho que a comissão organizadora também tem todo o interesse da participação de todas essas equipes. Inclusive, é possível formar equipes de faculdades distintas, isso é muito bom deixar claro, porque às vezes a faculdade está com poucos alunos, ou tem uma equipe e meia, para não ficar algo desbalanceado, a gente pode fazer uma junção de pessoas de diversos
faculdades, ou até que trabalham juntas. É possível fazer uma equipe de escritório de advocacia. Tudo isso para facilitar a participação de vocês. E esse primeiro momento é um momento de pesquisa intensa. Tá? Eu acho que isso é muito importante, que vocês vejam o quão enriquecedor também é ver o escuro, não saber qual caminho você vai tomar, e a partir da pesquisa ir descobrindo o que você pode fazer, qual estratégia você vai utilizar, como a doutrina, como a jurisprudência, como aquilo que você escuta na sala de aula sentado olhando para o professor, né? Às vezes cansa, né? Anos e anos sentado naquela mesma cadeira, escutando as mesmas coisas, da mesma forma, como aquilo se aplica na prática. E esse resultado, primeiramente, ele vai vir no memorial. Tá? E esse momento, gente, é um momento, vamos dizer assim, crítico, porque é um trabalho mais chato. É um trabalho que você não vê o resultado imediato daquilo que você está escrevendo. Primeiro tem a alimentação de tamanho, tem toda a formalidade para sair algo bem estruturado. Se é um trabalho de equipe, todo mundo sabe que trabalhar em grupo, né? Apresentar um trabalho em grupo não é uma coisa fácil. Então, num primeiro momento pode parecer que é um trabalho penoso, que não está dando ganho nenhum. Mas só depois, quando aquele memorial for se transformar em um discurso, vocês vão ver como isso serve de apoio para toda a ideia da competição. Não adianta a gente chegar e marcar todo mundo de debater, conversar sobre um caso, se não existiu uma pesquisa prévia, se não existiu uma estrutura de argumentação, algo que foi colocado no papel, porque é isso que o advogado faz. Basicamente, quando a gente tem petição inicial ou contestação, nós vamos apresentar todos os nossos caminhos naquela ação na forma escrita. E aí é por isso que a avaliação disso é tão importante. E quando a gente trabalha em escritórios de advocacia, nós fazemos isso em equipe também. São poucos os escritórios em que as pessoas advogam sozinhas e cada advogado é responsável por um caso específico. Todo mundo trabalha em equipe. É até comum, quando a gente tem algum caso difícil, a gente ligar para outros colegas advogados e trocar ideia e falar: estou conversando isso aqui, o que você acha? Isso é muito usual. Então a experiência da competição, de fazer esse trabalho de equipe, de montar no caso da competição brasileira foi um memorial, eu não sei se vai ser nos mesmos moldes ou não, mas de montar uma peça processual que possa servir como embasamento do seu discurso, isso vai ter reflexo direto na profissão de todos nós, de vocês futuros aí, advogados, defensores, procuradores, Ministério Público, juízes, aonde quer que for, vocês vão ter a necessidade de estruturar essa peça. E há oportunidade, gente, de aprender com quem tem mais prática. Porque eu sei que é uma realidade, até na maioria das faculdades de Direito, que a prática não seja tão presente nas grades curriculares como deveria. A gente tem noção de que às vezes a gente poderia se dedicar um pouco mais a estar com o aluno, a ver a escrita daquele aluno, a ver a argumentação daquele aluno em um caso concreto, em um papel, como ele faz a competição. E hoje em dia, nem todas as faculdades têm essa oportunidade. Então, a competição também serve para que vocês possam, junto dos professores orientadores e dos seus coaches, né, seus treinadores, que são pessoas mais velhas da faculdade ou que são recém-formados, que possam auxiliar a equipe, sentar com vocês e ir auxiliando e traçando esse caminho da melhor forma possível. É importante deixar claro que, hora nenhuma, nós, professores, vamos resolver o caso para vocês. Tá? Nós não iremos, de maneira alguma, dar a resposta. Porque essa não é a intenção é que vocês descubram a resposta. Então, às vezes eu sentia isso, que alguns alunos ficavam meio frustrados quando chegavam comigo para alguma dúvida e eu não respondia a dúvida dele. Por que eu não vou responder? Porque a minha função é que vocês aprendam. E enquanto vocês me tiverem como muleta, né, falando aqui aos meus alunos, não vai ser o aprendizado 100%. Eu vou estar ali para guiar, eu vou estar ali para coordenar, eu vou estar ali para te mostrar um caminho. Mas é você que vai achar a resposta. Até porque a resposta que o Guilherme pensa pode não ser a resposta que o avaliador vai querer. Né? E pode ser que vocês ainda achem uma resposta melhor do que eu. Vocês estão estudando muito mais o caso, vocês vão estar muito mais por dentro. Então, o apoio dos professores, ele é apoio mesmo.
Ele não vai resolver a questão. Mas essa é a grande beleza, porque no final de tudo, vocês vão ver que vocês resolveram a questão. Que vocês são capazes, e todo aquele medo, e toda aquela apreensão, vai ficar por trás, vai ficar para trás. Tá? E aí chega a fase oral, que eu concordo com a Suzana, eu acho que é a fase mais divertida, é a fase mais empolgante. Todo mundo que gosta de uma competição, né, ver uma equipe contra a outra, tem toda a interação, e não é uma interação negativa, de forma alguma, não há uma competição no sentido negativo de uma querer atrapalhar a outra, de uma não querer ver a outra indo bem, não é isso, é cada uma querendo mostrar o melhor de si. E como a Suzana falou, essa interação gera frutos que a gente não imagina. Contatos com outras pessoas de outras instituições, entender argumentações distintas da sua e ouvir os feedbacks. Eu já fui avaliador do Campeonato Brasileiro de Debates, que também nessa onda de competições no Brasil, instaurou debates, e os debates deles são jurídicos, políticos, eles envolvem só basicamente a oratória e temas polêmicos. E lá, essa hora do feedback também era uma hora essencial. Por quê? É a hora que você ouve alguém que pode te ajudar a construir um caminho melhor naquilo que você está fazendo. Hoje mesmo nós estávamos na banca de doutorado de um amigo nosso. E, basicamente, o que acontece em uma banca de mestrado, uma banca de doutorado, é as pessoas lendo o seu trabalho, vendo o que você fez e sugerindo e criticando para construir. É assim que a gente cria a nossa ciência. Então, a competição também é feita para isso, para que vocês ouçam e possam crescer cada vez mais. E a mudança de uma rodada para outra é nítida, gente. É muito clara. Como em pouco tempo, às vezes destrava coisas que eram medos bobos, coisas que vocês não sabiam que vocês podiam, coisas que vocês nem imaginavam que um dia vocês estariam fazendo. E rapidamente vocês se acostumam com aquilo e se torna parte da vivência de vocês. Então, também aqui para terminar, acho que o principal é ouvir vocês, ainda tenho o Guilherme para falar, eu queria encorajá-los mesmo. Eu queria dizer, não percam essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade, Suzana não chegou a ser competidora de arbitragem, o Guilherme também nunca foi, e acho que todos nós gostaríamos de ter sido. Eu acho que é uma oportunidade que vocês têm e que vocês devem agarrar. Não tenham medo, contem com a gente para o que vocês precisarem, todas as equipes, de todas as faculdades, inclusive do interior, se quiser mandar e-mail, entrar em contato, nós estamos à disposição. Só não deixem realmente o medo ou as dificuldades do dia a dia, cada um tem sua história de vida, impedir que vocês possam participar de algo que é tão frutífero e que traz tanta alegria para tanta gente nesses últimos anos. Eu só queria fazer um adendo, na verdade 2 adendos em relação ao que o professor Guilherme trouxe, que muita gente pode perguntar assim, mas como é que eu vou conseguir me dedicar à competição e à faculdade e ao estágio e por aí vai. Eu quero dar 2 testemunhos, na verdade. Primeiro, eu coordeno a parte de arbitragem e mediação do núcleo de estudos em solução de conflitos da Milton Campos desde 2014. Desde então, todos os alunos que passaram pelo MESC foram aprovados no exame de ordem. Então, a participação nas competições foi algo que ajudou na formação. Porque você aprende uma série de coisas, você aprende a lidar com pressão, você aprende a escrever, você aprende a lidar com o tempo, você aprende a ter ferramentas para que você possa administrar questões, mesmo quando você não sabe a resposta. E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que todos os nossos alunos que passaram pelo MESC, eles conseguiram se posicionar profissionalmente. Então, foram alunos que saíram da faculdade e aqueles, obviamente, que não queriam se dedicar ao curso, porque a gente tem gente estudando no curso, mas aqueles que queriam ingressar na advocacia privada, seja em câmaras de arbitragem, seja eventualmente em escritórios, esses alunos foram empregados. Só para vocês terem ideia, o meu escritório hoje, ele conta com, na data de hoje, ele tem 3 advogados e 3 estagiários. Então, eu tenho
6 pessoas no meu escritório trabalhando junto comigo. Desses 6, apenas uma pessoa não teve participação em equipes de competição. Por quê? Porque eu estou selecionando o currículo. O menino, ele participou de competição, eu já sei. Esse aí sabe fazer pesquisa, esse aí sabe escrever, esse aí sabe sustentar, falar, ele sabe despachar, ele não tem medo. Se ele tomar catracada na secretaria ou do desembargador, ele vai se virar. Então, isso, acreditem, isso é um diferencial para a vida de vocês. E as dificuldades que vão vir, que são muitas, elas vão ser dificuldades que, no fim das contas, quando você sai de uma competição e aquele profissional, nossa, você está sendo avaliado pelo professor Bernardo, que é um cara que você admira, e o cara fala, nossa, gostei desse ponto, você falou muito bem, assim, assado. Isso faz um bem para a gente, do ponto de vista da sua autoafirmação, da sua autoestima, da sua construção, que todo o sacrifício vale a pena. Então, eu quero, para o pessoal, inclusive do interior, que estiver assistindo, nossa, dificuldade, vir para o Belo Horizonte, gente, os meninos lá no Belo Horizonte, a gente fazia festival de torta, rifa, show de calor lá, para que a gente pudesse conseguir recursos para que pudessem participar. E ano após ano a gente foi conseguindo fomentar, foi conseguindo incentivo. E eu falo que um dos maiores orgulhos que eu tenho é que a gente chegou para participar da primeira competição de 2015. O pessoal falava FDMC, né? Os meninos são simpáticos. Nossa, os alunos da Suzana são uma gracinha, né? Eles não sabiam nem, o pessoal muitas vezes não sabia nem que faculdade que era, que instituição que era. E 4 anos depois a gente viu meu irmão sair da última competição de arbitragem em terceiro lugar geral, a equipe de arbitragem, e vice-campeã a equipe de mediação. Então, assim, isso mostra que a participação, a coragem, o tomar não, a construção, ela te leva a lugares que muitas vezes a gente nunca imaginou. Sem dúvida. Meus caros, eu vou aproveitar alguns minutinhos para a gente poder também compartilhar alguma experiência. Eu vou tentar ser um pouco mais, digamos, trazer como que a gente elaborou o trabalho, a equipe que eu aqui orientei, elaborou o trabalho na competição nacional, até para tentar direcionar, tirar eventuais dúvidas de vocês também, tá? Uma parte interessante que a professora Suzana falou, e que é muito importante, é que o caso, ele é um caso pensado para ser problemático mesmo, tá? Então você vai ter 2 argumentos para cada ponto crítico, um argumento favorável e um argumento contrário. Então, nós vamos ter o trabalho, né? Cada equipe vai ter o trabalho, na hora de estiver aqui redigindo as suas peças, às vezes é muito mais fácil elaborar o argumento para o autor do que para o réu, para o recorrente do que para o recorrido. Mas é necessário, para cada ponto, a gente traçar aqui o contraponto. E essa parte é interessante, porque geralmente a gente estrutura, vamos imaginar aqui como se fosse um memorial. Nós vamos estruturar esse memorial em questões preliminares, em questões processuais e depois em questão de mérito. E isso é importante para que na fase oral vocês consigam bem organizar a fala de vocês. As falas orais, elas são divididas em 2 alunos por equipe. E até mesmo dado a imensidão de argumentos, como é que a gente fez na competição nacional? Um aluno, e a Thaís está aqui, foi a premiada como melhor oradora na competição, e eu sou suspeito para falar que assim que eu assisti a fala dela, eu chamei a Suzana, chamei a Juliana e falei, gente, vocês têm um monstro dentro da Federal, porque essa menina falando é algo assustador. Estava comentando com os meus alunos aqui antes, não sabia que você iria vir, fiquei muito honrado com a sua presença. Você pega esses alunos na hora da competição, na hora das exposições orais, até para que vocês consigam se organizar, é importante ter feito um memorial bem elaborado, para traçar uma linha argumentativa, ali, digamos, bem escorreita, bem completa, para que vocês consigam elaborar uma boa fala. Então, este primeiro trabalho, que parece ser um pouquinho mais enfadonho, de elaborar memorial, de elaborar peça, ele é essencial, ele é fundamental. Sem um memorial bem feito, corre-se o risco da equipe não classificar para a segunda fase. Exatamente, a nota memorial interfere na nota final, porque vai ter uma nota dessa primeira fase e uma nota das fases orais. Aí as equipes são classificadas para semifinais, quartas de finais e final, em relação à nota global. Então não adianta você fazer um mega memorial, uma mega petição,
e chegar na fase oral e ir mal, ou então o contrário, fazer uma petição ruim, chegar na fase oral, dar show, mas você não vai conseguir a pontuação suficiente para poder classificar. Então, é importante, primeiro, organizar bem essa peça. Tá? Então, esse trabalho de pesquisa que os professores aqui abordaram, ele é essencial. Não é à toa que a equipe é estruturada com um mínimo de 8 integrantes. A equipe aqui tem 8 integrantes. Qual que é a razão disso? Porque se você vai ter que 8 pessoas pesquisando, mais os professores que vão ajudar a direcioná-los, e nós não estamos aqui para dar resposta, sim dar direção, indicar bibliografia, indicar ponto de pesquisa, que é a nossa função, mas os outros que vão participar também, vão nos auxiliar, os egressos, aqui ex-alunos que têm experiência de competição, que vão participar, eles estão aqui para auxiliar vocês na pesquisa, no direcionamento, porque a gente tem que fazer uma peça bem feita. Isso é essencial para qualquer uma das equipes. Então, e é interessante que as equipes disponibilizam os memoriais e a competição depois disponibiliza todos os memoriais. E é uma questão que eu achei muito interessante, os alunos já despertando esse lado do advogado, é que para a fase oral, vamos imaginar que vai ter uma fase Newton versus a Fundação Milton Campos. Os alunos pegavam o memorial da equipe adversária para poder verificar cada um dos argumentos. Porque é importante, você tem que rebater o argumento da parte contrária. Se eles abordaram alguma coisa no memorial deles que você não abordou, você se prepare. Ou você constrói o argumento para a fase oral, ou então você vai tomar um banho lá na exposição. E é uma questão interessante, cada equipe fala 2 vezes. 2 vezes como recorrente, foi assim que aconteceu na competição nacional, e 2 vezes como recorrido. Falar como recorrido é mais confortável, porque você sabe o que o recorrente vai falar, você escuta ele falando e você tem tempo ali durante aqueles minutos de construir um contra-argumento, se for o caso, já que você conhece tão bem o caso. Agora, falar como recorrente é perigosíssimo. Se você não leu a peça da outra parte, que fala depois de você, a chance de você tomar um banho e tomar uma surra na tribuna é muito grande. Então, é essencial. E isso foi muito interessante na competição, que ela é muito dinâmica. A cada rodada, os argumentos orais mudavam. Então, a gente assistia, por exemplo, uma citação oral da Federal e falava assim, peraí, eles trabalharam um argumento que nós não trabalhamos. Nós vamos encarar a Federal no próximo painel amanhã às 10 da manhã. O que eles faziam? Os alunos sentavam, virava a noite, literalmente, e com prazer inacreditável. Virava a noite preparando um argumento para um argumento sensacional para poder chegar no dia seguinte e surpreender a Federal com aquele argumento. Então, isso foi algo que me despertou de que a gente tinha alunos das 8 da manhã às 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, estudando sem parar e sem perceber. Que era o mais legal, porque aquilo ali era um caso prático, você estava ali para ver seu dente vitorioso. Então, a pessoa virava o dia estudando. Eu escutei esse relato de alguns alunos que me acompanharam na PUC Minas à época. Então, eu falei, cara, a gente virou o dia inteiro estudando o processo, trabalhando argumento, estruturando, consultando bibliografia, que a gente não percebeu. Que é a parte legal, que é você saber que o direito é isso. O direito para a gente é a vida, A gente trabalha o direito 24 horas, Eu falo que o advogado ele não dorme, a gente fica 24 horas pensando em direito, pensando em processo. Você sai do escritório da faculdade, você volta para casa, e aquilo não sai da sua cabeça. E essa que é a ideia da competição ofertada para vocês, de vocês vivenciarem o direito na essência mesmo. Não é trabalhar só com uma forma abstrata de sala de aula, não. É trabalhar com o caso, pensar o caso, aprofundar o caso. E algo interessante também, que a gente viu nessa questão da elaboração dos memoriais, é que quanto maior a densidade do argumento, mais difícil é você enquadrar o argumento dentro do limite de páginas. Então, você prepara o primeiro memorial, você já acostuma-se com isso, você faz o primeiro memorial e fala assim, nossa, ele ficou sensacional, mas ele tem 50 páginas. O limite é 25. Sem contar que a gente tem que colocar as referências bibliográficas lá atrás. Então, já vai para 23, que umas 2 páginas a gente já perdeu. E aí você vai ter que começar a depois a condensar o argumento, sintetizar o argumento, para o memorial ficar enxutinho. E dói, porque cada coisa que você corta parece assim, que você está perdendo o melhor argumento possível para a competição. Então, é um trabalho full time. E nesse primeiro momento, no caso, vai ser disponibilizado as equipes, têm que ser inscritas até o dia 20 de dezembro.
né? Fiquem atentos aí ao site da Competição Mineira de Processo Civil. As equipes têm que ser inscritas ao dia 20 de dezembro. E uma vez feita a inscrição, alguns dias antes já vai ter acesso ao caso. A primeira fase, a apresentação dos memoriais está marcada para março, né, do próximo ano, ou seja, já tem que entregar o memorial pronto em março do ano que vem, e nos dias 15 a 17 de maio serão aqui as fases orais, né, os 3 dias de competição de fases orais. Então, é uma competição pensada para o primeiro semestre, até porque no segundo semestre do ano que vem a gente vai ter competição do BDP também, né, as processualistas estão aí já quebrando a cabeça para o novo caso, né, e que é algo já a nível nacional. Então, é uma experiência muito interessante para quem nunca participou, até para poder chegar na competição nacional, né, e também fazer bonito. Né? E a ideia, gente, não é só chegar lá e sair vitorioso. É muito gostoso, igual a Federal chegou e saiu vitoriosa na primeira competição, os meninos foram premiados, a gente reconhece os alunos de longe, os alunos foram premiados, porque se destacaram. É uma chance que vocês têm de se destacar mesmo durante a graduação. Né? Eu não tive essa oportunidade durante a graduação. Se eu tivesse, com certeza eu teria encarado o desafio, porque é muito gostoso. É trabalhoso? Preparem-se para estudar muito, mas é muito satisfatório. Então, essa ideia da competição é dar para vocês uma visão prática, tentar sair dessa abstração total da sala de aula, da visão prática e trabalhar num caso bem concreto, porque isso é muito gostoso. Ok? Eu vou aqui abrir para vocês. Só complementar. Eu acho que o Guilherme fechou com o que é essencial. A recompensa só vem do esforço. Então, a gente aprende isso na competição. O tanto que vocês se esforçarem, vai ser o tanto de recompensa que vocês vão obter. Isso a gente pode garantir. Por mais que resultado seja algo importante também, mesmo aqueles que não tenham um resultado que seja um resultado expressivo, eu tenho certeza que eles ganharam assim como os outros e proporcionalmente ao esforço que eles fizeram. Eu queria abrir para vocês, para poder tirar eventuais dúvidas, e é para perguntar mesmo, tá? Para tirar tentar sanar qualquer dúvida inicial. Deixa com o microfone, dado o fato que nós estamos fazendo a filmagem, só levantar a mão que a nossa assistente linda, a Bruninha, vai levar o microfone aí para vocês. Não precisa ter vergonha, gente. Fica à vontade. Pode começar a sustentação oral agora. Eu acho que então eu vou quebrar o gelo e já fazer a primeira pergunta. Como eu não participei ano passado da competição nacional, e talvez fosse interessante até para gerar uma certa segurança para os alunos, para saber, houve gravação das sustentações orais da nacional e isso é acessível aos alunos aqui para que